Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você e que permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. Eu sou o pastor Ferreira, o irmão Jair Ferreira, como queiram, e estou mais um momento para apresentar mais uma mensagem aqui pelo nosso canal. Na verdade vos digo. Amém? Convido a você, meu irmão, minha irmã, que recebeu o link ou o convite para nos assistir, a realmente assistir todo o conteúdo desse vídeo, por gentileza. E a partir deste conteúdo, você vai poder ter uma clareza em relação ao nosso trabalho, a nossa missão de evangelizar através desse canal. Amém? Eu lhe convido carinhosamente para assistir e no final você vai decidir se inscreve, se aciona aquele sinozinho, se você compartilha e convida outras pessoas também a se inscreverem. Tudo a partir deste vídeo. Amém? Este vídeo que eu quero falar um pouco dessa minha missão evangelizadora, do meu chamado para evangelizar, que é um dos motivos pelo qual nós criamos esse canal. Eu falo nós, o meu filho José Luiz Neto, de apenas 12 anos, é o criador do canal, tem sido meu principal incentivo, né? Creio sim que o Espírito Santo já o usa para me estimular, mas nós temos que pregar, anunciar a verdade. O nome do canal é Na Verdade Vos Digo. Portanto, o conteúdo deste vídeo, neste momento, é falar um pouco deste chamado para esta missão evangelizadora. Amém? Eu quero tomar como base bíblica, que foi a partir desta mensagem da Bíblia, que eu compreendi o meu chamado e aceitei a missão de fazer a obra de Deus. Foi a partir desse chamado, desta base bíblica, que eu ajudei a fundar o Ministério Sertão uma Bênção, que foi criado em 2016, numa comunidade chamada Gado Bravo, aqui no interior de Taquarana, para quem não sabe onde é Taquarana. E o Sertão uma Bênção, esse nome Sertão uma Bênção, ele nasceu com um propósito. E este propósito ele veio também para a minha vida pastoral, digamos assim, do ser bênção, que essa deve ser a missão de todo pastor, todo pregador, toda autoridade eclesiástica. Ela deve compreender o sentido do chamado, assim como Abraão foi chamado por Deus. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, é o Gênesis 12, os versículos 1 e 2, que trata exatamente do chamado de Deus para Abraão, que até aquele momento era Abrão. Amém? E vejamos o que diz esses dois versículos. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Vejam, a gente gosta de promessas, não é, de Deus, mas vejamos quais foram as promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. No 2 diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Vejamos bem. De repente Deus chega para Abraão, que era Abrão, que era bem sucedido, e convida ele mediante uma promessa de fazê-lo uma grande nação, né? Quem acompanha a Bíblia sabe que Abraão veio a ser o pai da fé, uma grande nação, né? E faria dele, e ele seria uma bênção. Quando a gente ouve muitas pregações, ou assiste, quando fala do chamado de Abraão, eu tenho visto muitos pregadores chamando o povo para buscar, para se entregar a Deus mediante as promessas das prosperidades.
esquecendo-se às vezes ou negligenciando a palavra que Deus chamou Abraão para ser bênção. Deus fez promessa, é claro, promessa de proteção, promessa de abençoar, enfim. Mas notemos que Abraão, ele tinha uma vida relativamente confortável. Abraão já era rico, mas ele teve que abandonar o conforto da família, a parentela, toda a sua comodidade, o conforto relativo. Notemos aí que para se atender o chamado de Deus, precisa-se aceitar o sacrifício de fazer a obra, de modo que a partir do seu chamado, o que é seu já não é mais seu, o seu carro já não é mais seu carro, sua casa já não é mais sua casa, o seu tempo já não é mais seu tempo, a sua vida já não é mais sua vida. Isso é o princípio do chamado. E notemos que no chamado de Deus para Abraão, Deus disse: e tu será uma bênção, ou ser tu uma bênção. Então notemos que o meu chamado, antes de receber as promessas de Deus, eu vou ser bênção. E como é que eu posso ser bênção no Evangelho? Fazendo a obra do Senhor. É me apoderando de bens, é extorquindo, é negligenciando a palavra, é tirando frases aleatórias para induzir as pessoas. Eu creio que não é esse o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Daí este vídeo e esta mensagem que eu quero passar neste momento para você. O meu chamado, ele veio com vamos dizer assim, com esta carga de responsabilidade, assim que eu abracei. E por que eu faço questão de dizer tudo isso? Eu poderia dizer: Deus sabe da minha intenção, do meu fazer a obra. Deus sabe verdadeiramente. Mas os irmãos, nós só somos presentes no máximo, né? Então eu quero nesta noite dar esse esclarecimento, nesse momento, dar esse esclarecimento para os irmãos. O meu chamado veio assim. Eu não fui chamado sobre a promessa de que eu ficaria rico, construiria bens para servir o Senhor. Pra você ter uma ideia, eu sou um humilde pastor. Há pouco menos de 4 anos que eu estou no trabalho pastoral, aceitei o chamado de Jesus para conduzir ovelhas. Quando eu fui para a obra, Deus já tinha me abençoado com o trabalho, a minha esposa, com o transporte, que eu pudesse me locomover. Eu abri a minha casa literalmente. Eu tinha uma casa que antes era um espaço chamado Balneário Ferreiras e foi fechado, creio que por intervenção de Deus, porque Ele queria um novo projeto. E lá hoje funciona a sede do Ministério Ser Tu uma Bênção. E eu não aluguei o espaço para a sede do Ministério. Lá é cedido gratuitamente. Eu sou um humilde pastor que não tenho verba para combustível, para deslocamento, por opção, porque, como eu dizia agora há pouco, eu fui abençoado com trabalho, minha esposa trabalha, o que nós ganhamos no nosso trabalho secular me permite fazer a obra, e eu sou grato a Deus, glorifico a Ele, porque assim como o apóstolo Paulo se descreve, não quer ser peso. Eu não quero fazer a obra para ser peso para ninguém, eu quero fazer por amor. Eu sou grato por tudo que eu tenho, e hoje fazer a obra para mim é um ato de gratidão a Deus, ajudando as pessoas espiritualmente e socialmente. Sempre tive este carinho, este envolvimento com as obras sociais. Quem conhece a minha história sabe que eu sempre estive ligado aos projetos, a arrecadações, a doações, a ajuda humanitária. Eu louvo a Deus por isso, né? Então, quando eu vim para o ministério pastoral, eu já tinha isso dentro de mim. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele, esse ser compassivo, cheio de compaixão, ensinando a amar o próximo. E amar o próximo é desprendimento. Então veja que o chamado de Abraão, houve desprendimento.
de costumes, evidentemente, de localidade, mas também sacrifício. Abraão deixou de viver a sua vida e foi viver de acordo com a orientação de Deus, não é verdade? Portanto, são essas partes dos esclarecimentos que eu quero dizer. A nossa igreja, ela não tem um dízimo. Não quero negligenciar a palavra, está repreendido em nome de Jesus. Mas o dízimo não é a porta, não é o cartão de visita. Nós trabalhamos numa comunidade carente, com pessoas carentes. Então nós não podemos extorquir das pessoas. Mas o motivo para eu trazer esses esclarecimentos, dizer o meu perfil pastoral, é porque hoje seguramente você vai concordar comigo. Existem duas classes no Brasil que são as maiores responsáveis por gerar desconfiança no povo. Uma é a classe política e a outra é a classe religiosa. Eu estou me reportando da classe religiosa ao cristianismo, o que eu sigo. As outras denominações eu não quero aqui mencionar porque eu estaria sendo antiético, não me diz respeito. Eu estou falando do cristianismo, que seja ele evangélico, ortodoxo, católico, ao cristianismo. E então, tanto a classe política quanto a classe cristã são geradoras de grandes desconfianças. Eu não estou aqui inventando fatos. Eu sou do meio evangélico, com orgulho, mas eu não comungo dessas filosofias de teologia de prosperidade. E por que essas duas classes hoje no Brasil são as maiores geradoras das desconfianças? Porque criou-se o mito ou a ideia de que todo político é corrupto, embora não seja assim. Embora não seja assim. Toda regra existe exceção. Graças a Deus que a minoria, que triste, não é corrupta. Mas Deus nunca trabalhou com a maioria. Deus sempre se utilizou da minoria, porque é Deus que faz acontecer através de homens e mulheres que Ele chamou. E assim transcorre dentro do Evangelho grandes industriários da fé, que se aproveitando das dificuldades de um país que não tem políticas públicas geradoras de emprego e renda, de uma qualidade de educação, de saúde, de segurança pública, de moradia, se apresentou a indústria da fé, motivado pela Bíblia, sob o argumento que é em nome de Deus, com a teologia da prosperidade, oferecendo às pessoas portas de emprego, porta de cura, de libertação e o mais. Jesus Cristo é o fiador. A diferença é que os fiadores seculares, as empresas, os bancos que financiam, eu só posso ter acesso a um crédito se eu tiver meu nome limpo, rigorosamente limpo. Pelo que esses pregadores, empresários da fé e outros mais pregam, Jesus Cristo é emparedado e tem que dar a bênção, ainda que a pessoa que está buscando o crédito esteja suja. No mundo secular, eu me sujo no serviço de proteção ao crédito. No mundo espiritual, minha sujeira são os pecados não confessados, o não arrependimento, a não mudança de atitude de vida, o não dar perdão, liberar perdão. Eu só me torno limpo com Jesus, primeiro ponto, quando eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, e que eu aceito a minha cruz e a mudança de vida. Aí eu vou me tornando limpo, gradativamente. O Evangelho pregado hoje, em sua maioria, não se prega arrependimento ou amor. Eis o grande diferencial de alguns pastores, os quais eu me enquadro. É por amor. Jesus Cristo, Ele falou em Mateus 6,24, que nós não podemos, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Então, quando eu vou para a obra, pensando em me dar bem, em constituir riquezas, oferecendo às pessoas o alimento espiritual,
A ganância pelo dinheiro, por prosperar, naturalmente vai falar mais alto. Então eu vou me utilizar de Deus, das suas promessas da Bíblia, estudar para oferecer às pessoas essa riqueza. Em troca, as pessoas tendem-se a se alienar, a se tornar massa de manobra. E aí, na esperança de usufruir de uma qualidade de vida melhor, aí se apegam, são enganadas verdadeiramente. Aí é onde eu me reporto. A política pública não dá essa condição das pessoas terem vida dignas, porque é isso que Deus quer que todos nós tenhamos. Trabalhemos, paguemos impostos e recebamos os benefícios. Aí se apresenta parte, infelizmente grande parte, de pessoas, líderes religiosos, industriários da fé, empresários, igrejas que até são tradicionais e que hoje também estão adentrando dentro desse mundo da prosperidade. Aí se apresenta como a salvadora da pátria. E aí os pastores, os líderes querem o que? Jato, Ferrari. E aí onde é que está o sacrifício da obra? De fazer a obra, de buscar a ovelha no atoleiro, de levar a ajuda espiritual, mas também social, o alimento, o acolhimento, o agasalho, o remédio quando preciso for. Porque, pelo que diz a palavra do Senhor, está inclusive em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 34 e 35, diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Portanto, meu irmão, minha irmã, isso não mudou. Se alguém está pregando que mudou, é heresia, é blasfêmia, é mentira. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada uma vírgula, nem um tio. Então note a diferença. Os pastores, os apóstolos de Jesus, quando foi constituída a igreja primitiva lá em Pentecostes, o que acontecia? As pessoas criam no Evangelho, na pregação daqueles homens, e que se desprendiam dos seus bens e traziam. Dali os apóstolos distribuíam, de modo que quem era muito rico deixou de ser muito rico, e quem era muito pobre deixou de ser muito pobre, porque era assim que distribuía. Portanto, dízimos e ofertas na igreja é para suprir a necessidade da igreja, a suprir a necessidade dos pastores. Sim, não contrario a isso. O pastor que vive da obra, ele precisa, tudo bem, é legal. Mas note que o apóstolo Paulo, em todo o Novo Testamento, ele destaca a necessidade, suprir necessidades. E aí é que está. O pastor, ele não precisa passar fome, mendigar, mas ele precisa ter uma condição de vida para viver bem. Se ele é dada a condição de ter um automóvel para fazer a obra, ótimo, mas jamais ele pode adentrar pelo caminho da ganância, porque se ele for ganancioso, ele vai amar o dinheiro e Deus vai ser um bode expiatório, uma muleta que ele vai usar para chegar às pessoas com mensagens bonitas, promessas, campanhas, etc. e tal. Mas uma vez eu me reporto, é desta forma que eu não compreendo esse ministério pregado. Portanto, eu digo que vai haver algo. Deus está vendo tudo isso. Tudo isso que a gente está vivendo nesse momento tem sim a mão de Deus. Deus está vendo. É impossível se esconder de Deus. É impossível. Essa história das lideranças religiosas ligada à política partidária, isso é um perigo, isso é um risco muito grande. Portanto, eu venho trazer para você esta alerta e ao mesmo tempo dizer qual é o meu chamado para ser bênção. E ser bênção, como está aqui em Atos dos Apóstolos, é recolher de quem tem condição de doar e doar para quem não tem.
Se eu só aceitar na minha igreja pessoas que possam dar dízimos e ofertas, quem não dá dízimo e oferta está condenado, é um mandamento, é claro, mas não vai para o céu, porque os pastores, os líderes enchem a boca para dizer que quem não dá dízimo e oferta rouba a Deus, se amparando lá em Malaquias. É bom pensar direitinho, estudar direitinho, porque lá no livro do profeta Malaquias, o recado não é para o povo, é para pastores e lideranças. Notem, observem, ali Deus deu o último ultimato para Malaquias passar para o povo, que o povo precisava, especialmente o povo das lideranças, e essas lideranças religiosas, que ia haver o conserto. E ali também Deus, em Malaquias 4, já manda o profeta Malaquias anunciar a vinda do Messias, do Salvador, do julgador Jesus Cristo. E ele veio após 400 anos, que houve esse período, e em outro momento a gente vai adentrar. Portanto, é esse o cuidado. Eu já disse em outros momentos, observe qual é a intenção dos seus pastores ou do pastor, o que está por trás daquele ministério que se abre. Porque quando hoje se abre a porta de uma igreja, se diz logo pequenas igrejas, grandes negócios, balcão de negócio. Infelizmente, não são todos, é a maioria, lamentavelmente. Mas eu ao mesmo tempo me alegro, porque como dizia anteriormente, Deus, Ele não usou de grandes batalhões, Ele usa um para atingir a milhares ou milhões. Então observe com a intenção. Existe um interesse pela sua alma, existe uma pregação lhe chamando para o arrependimento, para o perdão, para o amor de Jesus, para a salvação da sua alma. É isso que tem que ser analisado. Portanto, neste momento, meu irmão, minha irmã, peço a você mais uma vez que, se possível, tenha um pouquinho de paciência, assista até o final e veja que o nosso canal, na verdade vos digo, ele veio para pregar a verdade. Eu não tenho compromisso com o sistema religioso, eu tenho compromisso com a verdade da palavra. É esse o meu compromisso, o meu chamado. E eu sou grato a Deus, eu glorifico a Ele. Não por soberba digo isso, porque Deus me deu a possibilidade de fazer a obra por amor, me dedicando, assim como faziam o povo do passado, os apóstolos que abriam suas casas. Eu abri a minha casa, uma chácara que Deus me deu por herança, e hoje ela serve como uma base para receber pessoas. Amém, povo de Deus? Portanto, é uma prestação de conta, um esclarecimento que eu gostaria de fazer. O Espírito Santo tocou meu coração para fazer isso, e eu peço que com carinho você veja. E eu quero nesse momento orar por você, orar por todos nós. Amém? Senhor meu Deus, soberano Pai, graças te dou, meu Deus. Graças te dou pela oportunidade, meu Deus, de hoje conhecer o teu ministério, o ministério da salvação, conhecer a boa nova de Jesus. Graças te dou pelo privilégio, Deus, de fazer a obra por amor, com amor. De tanto te dar graça, tanto te agradecer, eu quero neste momento te pedir, meu Deus, que abra os olhos espirituais de todas as pessoas, meu Pai, que hoje participam de suas denominações. Que o Senhor Deus tire as escamas dos olhos, tire a cera, os tapumes dos ouvidos, que abra a luz do entendimento das pessoas, meu Deus e Pai, para olharem verdadeiramente para a Tua palavra, para a verdade que está sendo pregada, meu Deus. O que eu te peço nesta hora, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que venha o Senhor, meu Deus, a nos iluminar, Espírito Santo, a nos dar a direção correta para pregar a verdade salvadora, a verdade libertadora. O que eu te peço, Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa todas as pessoas, que não permita, Deus, que pela desconfiança criada por determinados líderes, que haja tanto afastamento, tanto abandono do verdadeiro Evangelho, tanta desconfiança, Senhor Deus e Pai. Tocai os corações das pessoas, meu Deus,
para que elas busquem a palavra, busquem a Bíblia, que ainda existe, Senhor, ainda existe pessoas bem intencionadas pregando o Evangelho. Eu oro neste momento, Senhor. Eu oro pela fé. E pela fé eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.